Olá, meu querido povo brasileiro. Vamos partir agora para o segundo capítulo daqui da minha minissérie A História da Lima Clean. E uma das coisas importantes para dar continuidade são dicas para as pessoas que estão pretendendo querer abrir uma empresa de limpeza. Então, o que foi que eu fiz na época e o que ainda tem que ser feito, mesmo passando o tempo que já passou, porque muitas coisas por aqui no Alabama ainda não mudaram. Primeira coisa, para você querer abrir uma empresa de limpeza, é fundamental que você tenha pelo menos entre 1 ou 2 cartões de créditos com um bom limite para as emergências que vão estar aparecendo, e você vai ter como solucionar os problemas. Segunda coisa importante, você contratar uma contadora ou um contador, porque é ele que vai te ajudar a preencher toda a papelada da parte financeira da sua futura empresa, e principalmente se você é leigo na língua inglesa e fica com dificuldade de entender na hora da preencher a papelada o que é que está pedindo aquele condado, aquela região que você vai morar, para que você não cometa gafes. Então, você tendo um contador ou uma contadora ao seu lado, fica mais fácil. Então, quer dizer, você, além de ter que ter o dinheiro de um cartão de crédito para poder se mexer, você tem que ter um dinheiro, né, para estar todo mês pagando para uma contadora, porque ela tem os honorários dela, né, os serviços delas que são mensais. Muita gente não quer isso, né? O brasileiro tem mania de querer fazer o tal do jeitinho brasileiro e prefere fazer por conta própria. E aí depois as coisas acontecem. Com esse caso de pessoas que abriram uma empresa de limpeza, né, como autônomo, e pelo fato de não saber o que estava fazendo, foi fazer nas coxas, né, como o povo fala na língua bem brasileira, acabou se dando mal quando chegou a continha, principalmente do imposto de renda, que aqui você tem até o dia 15 de abril de todo ano para prestar conta ao leão americano. Então, uma contadora, ela te ajuda muito. E na nossa comunidade tem uma contadora oficial formada, tá, pela Universidade Americana, tá, para atender a comunidade. Inclusive é a minha contadora de muito tempo, tá? E ela ajuda bastante, além de ser bastante amigável, certo? Então, são duas coisas importantes que você vai ter que ter quando vai abrir uma empresa de limpeza. A terceira coisa é o principal, né? É você ter um certo caixa já guardado, né, de dinheiro, para você poder começar a comprar as coisas. Porque se você pretende em querer limpar propriedades que são de temporadas, feito hoje é o que nós fazemos, a maioria, você precisa ter que ter dinheiro, como já vi no primeiro capítulo, para comprar as bags, para comprar isso aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Falando aqui pela segunda vez para continuar o meu serviço aqui, os amenities que nós oferecemos aos clientes. E como já falei, não sai muito baratinho não, porque cada vez mais que você ganha propriedade, mais investimento você vai ter que fazer. Então, é isso que você tem que ter consciência do que você vai ter que aplicar para montar uma empresa de limpeza. Outra coisa fundamental que o brasileiro também acha que ele leva nas coxas e vai resolver o problema é falar inglês, tá?
É você conhecer a linguagem técnica do ramo em que você vai trabalhar para conversar com os americanos, porque os americanos não têm paciência de ficar usando o Google Tradutor, não. Inclusive quando a maioria dos clientes já são idosos, que até mal usam um celular e muito menos saber usar um Google Tradutor. Então, não vai dar para usar o inglês tupiniquim guarani, porque você vai perder cliente. E eu conheço muita gente que faz limpeza até hoje, maioria são latinos, né, da região central da América Central, que não cresceram, moram aqui há mais de 10 anos nos Estados Unidos, faz limpeza, tem até uns clientes assim ou outro, mas não cresceram pelo fato de não ter inglês, tá? Não dá pra gente ficar brincando com isso, não. Então, o que elas preferem? Elas preferem procurar empresas de limpeza feita a minha, entendeu? Que a gente fala bilíngue. E aí eles preferem ser empregados, não é um dinheiro de qualquer forma bom, porque na região em que nós moramos, aqui, empresa de limpeza paga razoavelmente bem, tá? Pelo menos a minha paga, porque eu me esforço para que as pessoas ganham sempre acima da média do que empresas de grande porte pagam para os clientes, para os empregados aqui. E você precisa ter essa consciência aí da questão do inglês. Que mais são dicas que eu tenho que estar passando a você se você pretende abrir uma limpeza? Uma dica importante. Quando você quer abrir uma empresa de limpeza, é importante que você já tenha um certo nome, vamos dizer assim, na praça, né? Eu não estou falando de você ter nome na praça em propriedades que são de aluguéis de temporada, não. Eu estou falando que você já está limpando há um certo tempo para alguma casa privada. Casa privada, como já falei outras vezes, são as casas das pessoas que moram. Então você é praticamente o diarista daquela casa. E criar uma boa cartela de clientes, porque muitos deles que contratam você, como você já sabe, contratar um diarista para limpar sua casa é dizer aqui nos Estados Unidos que você tem dinheiro, tá? Não é barato aqui nos Estados Unidos. Então, são pessoas de poder aquisitivo que provavelmente eles não só têm uma propriedade que eles moram, mas tem uma propriedade externa. Tem uma casa de praia, tem um sítio, tem uma chácara, né? Faz parte de algum clube social, onde as pessoas têm um condomínio, um apartamento de praia, e eles divulgam, né, o seu nome para a comunidade deles. Porque isso aconteceu com a gente. A gente não começou a abrir na Lima Cleaning primeiro com casas, como é que chama, de aluguel. Não. Por muito tempo nós trabalhamos com casas privadas, tá? A gente chegou a ter o que? 22 casas privadas somente em uma única ilha aqui, onde mora pessoas que têm muito dinheiro. E eram eles que divulgavam a gente. Que tinha uma casa de praia, uma casa de temporada, que tinha um amigo que comprou um condomínio, que estava procurando uma empresa de limpeza. Então, assim, se você quer começar a abrir uma empresa de limpeza, primeiro comece trabalhando com as casas privadas. Depois, né, por conta própria, acaba acontecendo isso, você vai sendo divulgado pela comunidade e quando você viu, o seu nome já está na praça. E aí, bicho, depende só de você. Se você é bom no que você faz, se você realmente se dedica ao seu cliente, então o sucesso vai bater na tua porta, tá?
Então eu precisava, nesses primeiros 10 minutos desse vídeo, deixar essas dicas aí para as pessoas que pretendem um dia abrir uma empresa de limpeza aqui na nossa região e saber, né, o passo a passo, quer dizer, o caminho das pedras para que as coisas aconteçam na sua vida. O resto, pessoal, é só complemento. Falou? Então, voltando aqui a continuar a minha história, que eu falei a vocês que nós estávamos no último capítulo para ter uma entrevista com um condomínio que tinha 22 apartamentos e que a gente estava receoso que, se fosse aprovado, a gente não ia ter um caixa, né, um dinheiro certo na mão para poder investir em comprar bags e amenities. Mas fomos assim mesmo para a reunião e a gerente lá nos tratou muito bem, fez algumas perguntas de praxe, né? Se nós fornecíamos isso, aquilo, se nós tínhamos inspetores para inspecionar as propriedades, se a gente estaria disponível, né, para ter um telefone 24 horas, que se tivesse algum problema, contactasse com a gente. E a gente respondeu tudo que sim, sim, sim e sim. Então ela disse que estava ainda entrevistando outras empresas também e que dentro de um prazo de 48 horas ela daria a resposta se nos contrataria ou não. Enquanto isso, aquele cara que conversou comigo, que tinha aberto uma pequena imobiliária, quer dizer, uma franchise, né? Ele contactou com a gente, era início de março, e ele disse assim: oi, tudo bom? Lembra que eu falei a vocês que eu tinha 2 propriedades para vocês para começar? Lá em Perdido aqui? Eu disse, pois é, na verdade eu não tenho 2, eu tenho 4 para começar com vocês. Vamos lá, para valer, começar, ver se vai dar certo? Nós ficamos felizes porque ele lembrou da gente. A gente achava que o cara não ia contactar a gente. E nós topamos. Fomos lá, conhecemos a propriedade dele, extremamente novas, muito novas. Durante esta minissérie, eu irei lá com certeza fazer uma filmagem dessas propriedades para vocês saberem como é que é, tá? Como é que elas são. E a gente já ficou feliz, porque a gente já tinha começado com 6 propriedades, tinha ganho mais 5 grandes propriedades da primeira imobiliária que fechou um acordo com a gente, ganhou mais 4, vai contando, 6, com mais 5, ganhou mais 4, fora ainda que nós tínhamos as nossas casas privadas, o que nos sustentava, que é uma coisa que muita gente precisa saber, que quando a gente abre uma empresa de limpeza por conta própria e você mora numa região que ela depende da temporada, tá? Você precisa saber se o dinheiro que você vai ganhar durante a temporada, que normalmente começa de março e vai até às vezes final de agosto, às vezes final de setembro, às vezes final de outubro, já aconteceu também de acabar no final de novembro. Então cada ano aqui é uma caixinha de surpresas, como é que vai rolar a temporada, tá? Não é uma coisa fixa, fique ciente disso. Se o dinheiro que você vai ganhar vai garantir primeiro o seu inverno. Muita gente não enxerga isso. Muita gente trabalha para estar pagando as contas do dia a dia, não faz investimentos de guardar, e quando chega a baixa temporada,
ho, ho, ho. O bicho pega, tá? Mas pega mesmo. Porque se você não tiver um outro emprego que possa te dar um trocadinho para você na baixa temporada, você quebra. Você quebra bonitinho, tá? Então, primeira coisa que você tem que ter em mente é, bom, vamos ver se esse dinheiro que nós vamos ganhar na temporada garante o nosso inverno. Aí como é que eu faço isso? Bom, isso depende muito como é que você aplica, né, a sua vida financeira, como é que você usa a sua matemática financeira, né? Eu uso uma técnica interessante que já mostrei aqui no canal, também em outras minisséries, que um pai turco meu, lá de Paranaguá, me ensinou no tempo que eu tive empresa no Brasil, na escola de inglês, uma forma de aprender do que eu recebo de dinheiro, eu guardo 60% e gasto somente 40%, tá? Um outro vídeo qualquer, sem pressa, eu mostro vocês um exemplo, usando uma limpeza, como é que eu separo esse dinheiro para garantir o meu inverno, tá bom? Porque hoje ainda só é o segundo capítulo daqui da nossa temporada. Então vamos lá. Você precisa ter em mente isso. Quando passar o primeiro ano e você ver que, poxa, nós conseguimos garantir o nosso inverno, vamos agora tentar crescer um pouco mais na empresa para que a gente tenha dinheiro não só para garantir o inverno, mas um dinheiro que nós possamos guardar para na baixa temporada, além de garantir o inverno, como falei de novo, você vai ter o dinheiro para fazer investimentos na empresa. Que foi o que eu fiz, né? Logo no primeiro capítulo, eu já mostrei a vocês que eu fui alugando logo o quê? Depois de um tempo, a minha primeira suíte, meu primeiro galpão, né? De 56 metros quadrados, bem pequeno. E que não era só alugar, como falei, era comprar prateleira, comprar ali, né, as coisas. E principalmente comprar máquinas de lavar e secar. Eu já tinha duas em casa, né? Um par, na verdade, no lavar e secar, que eu trouxe para cá. Mas eu precisava comprar outra, porque não dava conta. Por exemplo, em uma máquina comum de lavar e secar caseira, ela só comportava lavar, vamos dizer, no máximo 2 ou 3 lençóis, jogos de lençóis de uma king size. Você sabe no Brasil que é uma king size, né? Que é a maior cama que tem, né, para casal. E eu precisava de algo que tivesse no mínimo 5. E as máquinas não comportavam, não aguentavam. Então, eu tive que ter um outro investimento de fazer o quê? Comprar outro jogo de lavar e secar caseiro. E, claro, quando são essas máquinas que são simples, né? Ela é fácil de você instalar, você mesmo instala. Você mesmo consegue fazer o encanamento, porque é baratinho, e coloca. Só que uma máquina boa, lavar e secar caseira, de uma potência boazinha, razoável, hoje para o mercado de trabalho, ela não sai por menos de $1.200, 1.300 ou até 1.400, né? E eu falo o combo. E comprei, né? Eu tinha conseguido fazer uma aplicação de um cartão de crédito em uma loja de material de construção aqui, famosa aqui nos Estados Unidos, chamada Lowe's. Eles me aprovaram e eu consegui financiar pagando em 10 vezes, tipo Casas Bahia,
sem entrada e sem juros. E mesmo coloquei. O problema foi que, quando começou o embate da coisa, essas minhas novas máquinas que eu tinha e as duas que eu tinha não aguentaram muito o rojão, nem sequer 6 meses. Por quê? Porque na temporada a gente não trabalhava somente nas segundas ou nas quartas, nas sextas, ou só nos sábados e domingos. Não. Era um esquema que praticamente quase todo dia tinha que lavar e secar. Fora a manutenção. E aí começou os primeiros problemas, né? Que tinha que chamar o cara da manutenção para trocar uma peça. Uma peça era 300, 400 dólares. Fora o cara para vir, né? Que é o cara da manutenção, pagar por hora para ele deixar a tua máquina certinha. E então a gente, ao mesmo tempo, estava esperando a resposta do condomínio. E o condomínio aprovou a gente. Disse que no próximo fim de semana que vinha, era praticamente março de 2020, estava começando, ele estava nos chamando para a gente fazer, né, a troca dos lençóis e toalhas das antigas empresas de limpeza que estavam lá pela nossa. Só que ele nos ofereceu primeiro não as 22 propriedades que eles tinham, o condomínio, o roteiro, metade disso. Ele oferecia 11 propriedades e deixava ainda a antiga empresa de limpeza tomando conta a outra metade, as outras 11 propriedades, para testar, né, qual das duas era melhor para a gente mostrar serviço e ficar de vez com o condomínio. Não durou nem sequer um mês essa comparação entre as duas propriedades, as duas empresas, pois a antiga empresa acabou sendo demitida e nós ficamos de vez com todas 22 propriedades do condomínio. Mas o problema anterior qual era? Falta de dinheiro. Aonde eu iria arrumar ali, pelo menos para gastar por baixo, tá? Por baixo de comprar lençóis, toalhas, amenities, fazer tudo isso aqui atrás, por baixo eu teria que desembolsar uns 11 mil dólares. E eu não tinha ainda uns outros cartões de crédito para comprar isso. Isso aí, eu ia fazer um empréstimo no banco, tinha como fazer, porque eu estava com um mercado na praça bom, que eu pagava em dia minhas contas. E o meu pai, ele sabendo da história, se ofereceu para fazer um empréstimo para mim. Eu disse, você precisa de quanto? Não, eu estou precisando de, primeiro era 5 mil, depois era mais 3 mil, enfim, somando era 11 mil dólares. E ele disse que eu não precisava pegar empréstimo com o banco, porque eu ia pagar juros, que eu pagava quando eu pudesse, que dava esse empréstimo para mim, sem problema nenhum, porque estava feliz que a empresa estava crescendo, era meu negócio, e nós aceitamos esse empréstimo do meu pai, que ele deu os 11 mil, e nós fomos comprando esse material todo. Eu lembro que a gente comprava toalhas, que ainda tem aqui, um toalhas tem aí, eu digo que é uma toalhazinha pobrezinha, né? A gente comprava no Walmart. E a gente chegava no Walmart para comprar, e comprava todas as toalhas brancas do Walmart, de um único modelo que tinha para comprar. E teve uma noite que a gente saiu com o carro, nossa, a gente foi em todos os Walmarts do condado inteiro de Baldwin. Nós visitamos 6 Walmarts em um único dia para poder encher a quantidade de toalhas que tinha
para colocar nas bags dessas 22 propriedades que estavam chegando para a gente. E nós fomos fazendo. Só que aquele cara que começou comigo com 2 propriedades, que na verdade me deu 4, né? Que eu achava que ele ia dar um cano na gente, era Márcio. Ele chegou com mais propriedades ainda. Ele só, eu fechei mais 10 propriedades para vocês aí, tá? E vamos embora. E ele só tinha gente como empresa de limpeza, não tinha mais ninguém. Então, imagina, eu comecei com 6 propriedades que eu tinha, ganhei 5 de imobiliária, ganhei 4 desse cara que depois me deram mais 10, ganhei mais 22 propriedades de um condomínio, e o cara que me deu no começo 4, me deu mais 10. Então vai contando aí quantas casas eu fui recebendo. E eu vi que, mais uma vez, eu precisava de dinheiro. Mas aí eu tinha feito uma aplicação também de cartão de crédito para a empresa, né? Um cartão de crédito financeiro empresarial, que foi aprovado, e me deram um cartão de crédito de $24 mil para poder usar à vontade, com juros baixíssimos, para eu poder investir na minha empresa. E nisso eu completei os gastos. Quer dizer, em janeiro de 2020, quando eu abri o meu primeiro galpão para investir e montar, né, tudo, fora as máquinas que eu precisei comprar, e quer dizer, tive que comprar, querendo ou não, uma máquina de lavar e uma máquina de secar profissionais para caber a coisa. E só o joguinho, a brincadeirinha, custou quase $22 mil, tá? E como a gente não tinha como financiar, teve que pagar do dinheiro do empréstimo que a gente conseguiu para pagar à vista, lavar e secar. Então nós compramos, colocamos para ajudar, além das máquinas caseiras que a gente tinha. Eu sei que o somatório para a gente estar preparado para a temporada inteira de 2020 saiu por $30 mil. Eu estou falando de 2020, tá? Que é o gasto que nós tivemos que fazer desde começar a usar uma primeira camisa da Lima Clean até comprar um combo de máquinas profissionais. E aí começou a luta. Nós fomos embora. Era Joelma, eu, e nós contratamos uma primeira funcionária americana que morava no final daqui da comunidade para trabalhar conosco aqui, a Miss Linda, onde ela passava o dia tomando conta da lavanderia. Eu vou mostrar a vocês no próximo capítulo o que ela fazia. E eu e Joelma ficávamos na rua. E o problema maior foi o seguinte: estava anunciando em março uma tal de pandemia que poderia afetar o mundo. Estava chegando aqui o problema seríssimo e que fato afetou o mundo. E estava chegando aqui nos Estados Unidos. Que a gente ficou, e agora? Acabamos de investir isso tudo. Antes de a gente começar a fazer o certo, já vai quebrar por causa dessa pandemia? Pois é. Aí eu te conto nesse próximo capítulo, tá? Como foi que a gente lidou com essa situação.
Eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo especial, tá? Comenta aí e não esqueça de deixar o like para que o canal cresça e aquele abraço.